Ok, podemos voltar? Todos aí? Todos vereadores? Faz a chamada, mais uma chamada? Fazer mais uma chamada para depois começar a segunda discussão do projeto. Tudo bem? Está todo mundo aí? Tá ligado? Me ouvindo? Tá ligado? Solicito que você coloque a chamada. Vereador Adilson Henrique França. Presente. Vereadora Dandara Pereira César Leite Gissone. Presente. Vereador Maicon Rodrigo MBS. Presente. Vereador Robson Paiva do Amparo. Presente. Vereador Rodrigo Meirelles Cursino. Presente. Vereadora Thelma de Fátima Lima Vieira. Presente. Vereador Vitor Tadeu Camilo de Carvalho. Presente. Vereador Valdemir da Silva. Presente. Vereador Wellington Felipe. Presente. Vereador Ian Lopes de Almeida. Presente. Estão presentes 10 vereadores, presidente. Discussão do projeto? Está em segunda discussão do projeto. Né? Como o Vitor e o Wellington quiserem começar. Peço a palavra, então. Com a palavra, o vereador Vitor Tadeu. Obrigado. Boa tarde a todos os vereadores, a todos que nos acompanham. Infelizmente, fica um pouco de delay e a gente, às vezes, não consegue ouvir o que está acontecendo. Eu queria a palavra na primeira, mas aí a gente fala na segunda. Eu queria ter 2 palavras, mas, infelizmente, não vamos ter. Mas vamos lá. Eu acho o projeto de lei, quando a gente fala da questão da saúde, é incontestável. Eu sou profissional da saúde, sei da importância que é o cuidado com a saúde, em tempos de Covid, ainda mais. As academias fazem esse papel, as escolas de dança, todas as atividades físicas são sempre muito bem-vindas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, com certeza. No entanto, para justificar o meu voto negativo ao projeto, tem microfone aberto. Tem microfone aberto aí. Para justificar o voto negativo do meu projeto, eu gostaria que as pessoas, os donos da academia, entendessem a seguinte situação. Quando a gente apresenta um projeto de lei, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente está apresentando. E tem que deixar muito claro para os donos de academias, para as pessoas que gostam e são amantes do esporte, que dependem dessas atividades, que esta não é uma atribuição, neste momento, este projeto de lei não é atribuição de vereador. Nós temos algum tempo uma briga política, que já foi citada aí pelos colegas, em que o governador do estado de São Paulo, João Agripino Dória, ele que está determinando a gente entrar na fase vermelha a partir de amanhã. Né? Aí deixa um parênteses, né? A sessão online foi justificada por ser fase vermelha, mas hoje é fase laranja que nós estamos, amanhã será vermelha. Mas assim, quando o João Dória determinou, através do seu decreto, né, a sua condição de fase vermelha, quando ele determina a fase vermelha, não há situação plausível, possível, da prefeita, de Câmara de Vereadores, conseguir reverter, infelizmente. Eu imagino que a gente deveria ter soberania no território do município, mas nós, infelizmente, não temos, porque o que tem acontecido? Há sempre contestação das atitudes das câmaras e o Ministério Público vem em cima das prefeituras obrigando ao fechamento, à restrição. Infelizmente, é isso que acontece. Né? O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, tentou entrar na justiça para que houvesse uma flexibilização em São José. Eu achei que seria bacana, mas na verdade não informa a população que isso é simplesmente jogar tempo e dinheiro fora, porque é inconstitucional.
É a mesma coisa desse nosso projeto de lei. Eu respeito muito, acho fantástico. Eu gostaria que as academias estivessem abertas, como eu gostaria que estivesse funcionando todo o comércio da cidade, comércio varejista, a barbearia, todos os outros, porque como já foi falado por todos aqui, né? Todos os trabalhos são essenciais. O trabalho é essencial para a vida de quem trabalha, para pôr o pão na mesa, para pôr a comida na mesa, o pão de cada dia. Então, o meu voto não é pelo projeto de lei em si, porque o projeto de lei é fantástico, eu acho lindo o projeto. No entanto, nós não podemos colocar a responsabilidade que seria do governador João Dória para a Câmara de Vereadores. Porque, vejam bem, colegas vereadores, quando a gente vai argumentar com a população que nos cobra por um buraco de rua, que não é nossa atribuição, é da Secretaria de Obras, a gente pega a atribuição que é do governador e traz para a gente fica sem argumento. A nossa Câmara tem que ter a responsabilidade de contar para os donos de academia. O projeto vai ser aprovado. O projeto vai ser aprovado pela maioria da Câmara, nós já percebemos. Só que amanhã começa a fase vermelha e elas vão continuar na restrição que está estabelecida no decreto municipal, isso se o Ministério Público depois não intervir também e mudar. Então, assim, tudo que a gente tenta fazer, eu sei que um projeto de lei, aparentemente, né? É um projeto de lei bonito, bacana, eu acho lindo o projeto de lei, eu acho lindo como era um substitutivo que seria proposto, abrindo para todos os comerciantes, mas para todas as atividades, outras atividades essenciais, mas infelizmente ele não está entrando, nós estamos falando da questão da saúde, né, em si, que é o caso das atividades físicas da academia, mas nós não podemos, nós fizemos, quando assumimos o nosso mandato, nós fizemos um juramento para a lei orgânica do município, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Quando a gente faz esse juramento, né, nós temos que segui-lo e obedecê-lo. Sabendo que a lei é inconstitucional, eu não posso dizer para os meus eleitores que pedem, Vitor, fale sempre a verdade para mim, dizer para eles, não, eu vou aprovar uma lei inconstitucional, não posso. Eu respeito todos os vereadores por suas decisões, mas eu não posso fazer isso. Eu pensei muito, até a última hora, quem estava comigo conversando nos corredores da Câmara sabe, eu estava imaginando qual seria meu voto, mas eu não posso, de forma alguma, e não entendam isso como ser contra as academias, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou a favor das academias, mas isso deveria deixar claro para os donos das academias que, infelizmente, mesmo a gente aprovando, não é a Câmara que tem essa atribuição. Nós vamos jogar uma lei lá para a prefeita, agora a prefeita se vira e você vai vetar ou vai aprovar? Qualquer atitude que ela fizer, ela vai receber uma crítica. Se ela vetar o projeto, que provavelmente fará porque é inconstitucional, as cobranças vão aí passar para a prefeita. Fizemos nossa parte como Câmara de Vereadores? Não, a nossa parte me desculpem a sinceridade e a franqueza, aliás, nós temos que ser assim. O nosso papel é dizer a verdade. E, infelizmente, este projeto de lei, que é lindo, ele parece uma coisa para jogar para a galera, dizer, gente, olha só, estamos fazendo nosso papel, como já ouvi falar isso nos grupos de vereadores. Então, eu acho assim, inclusive, a sessão extraordinária, eu não acho que seja correto fazer dessa maneira. Sessão extraordinária para votar esse projeto. Não há uma justificativa plausível. Não vejo como justificativa plausível. Né? E as outras atividades essenciais depois vão nos cobrar. Por que são outras atividades essenciais? O varejista, a barbearia, todos os outros vão nos cobrar por um posicionamento favorável às academias mesmo. Eu sei, o projeto está falando de saúde, e eu sou profissional de saúde, entendo muito bem isso. Mas eu não posso deixar de dizer, eu não acho verdadeiro falar para os meus eleitores, votei num projeto que eu sei que é inconstitucional. Essas são as minhas palavras respeitosas com quem vote contrário a mim, com quem propôs o projeto de lei, que eu tenho um enorme respeito, e considero o projeto de lei muito bom. No entanto, como eu disse, infelizmente, ele é inconstitucional e não é atribuição da Câmara de Vereadores
falar sobre este tema, infelizmente. Poderíamos falar no nosso município? Se fosse nos permitido, sim, mas não é. Infelizmente, eu não posso dizer isso para a população. Eu tenho que dizer a verdade sobre a inconstitucionalidade do projeto. São essas minhas palavras. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, vereador Mário. Com a palavra, vereador Mário. Está desligado aí o microfone. Com a palavra, vereador Mário. Senhora presidente, caros colegas, é indiscutível, de fato, como aqui foi externado, acerca da fundamental importância da atividade física em prol da saúde física, psíquica e emocional. De fato, é indiscutível. Estou, sim, a favor da atividade física, embora eu, particularmente, tenha um desleixo para isso. No entanto, eu votei contrário a esta PL. Primeiro, eu trago comigo um compromisso feito quando eu assumi essa missão que me foi confiada, não somente com os meus eleitores, mas com todo o município de Caçapava. Compromisso esse que está alicerçado em duas dimensões: transparência e verdade. Duas dimensões estas que eu não vi e não contemplei no trâmite da lei, então, discutida e aprovada. Por que então, eu não vi a transparência e a verdade? Nós sabemos, os colegas aqui, vereadores, que a autora do projeto de lei, a vereadora Dandara, apresentou a lei, foi de maneira insistente, inclusive, para que pudéssemos, o quanto antes possível, as comissões dar o parecer. Nós fizemos uma reunião coletiva na Câmara Municipal, e nessa reunião coletiva foi apresentado por parte da Comissão de Redação e Justiça que haveria, então, um substitutivo para a lei, então, aprovada recente pelo vereador Wellington Felipe. O mesmo estava ausente por uma questão de saúde. Foi pedido para a senhora vereadora, a senhora presidente, que fizesse um diálogo com o vereador ausente. A mesma se recusou e não esteve aberta ao diálogo para que pudéssemos, então, agregar o substitutivo. Infelizmente, essa indisposição do diálogo fere esses dois pilares que eu particularmente prezo e tenho como compromisso nessa missão que me foi confiada: a transparência e a verdade. Transparência, verdade, que nós precisamos insistentemente prezar. Uma vez que não esteve aberta ao diálogo, minimamente para entender o que era esse substitutivo, que na verdade era agregar outros setores também que pudessem ser entendidos como atividades essenciais, mesmo que nós sabemos, caros colegas vereadores, como o vereador Vitor Tadeu aqui salientou, e a Constituição Federal deixa claro, nos seus artigos 24 e 30, que não compete a nós, município, discutir tal questão, e sim compete ao governo do Estado. Assumimos uma responsabilidade que não é nossa. Claro que eu não estou dizendo que nós deveríamos ser omissos, ser indiferentes, não trata-se disso. Mas trata-se de mantermos a verdade e a transparência. Eu acredito muito, primeiro, eu percebi que ao longo desse trajeto que nós tivemos, curto por sinal, houve uma polarização e
um sensacionalismo dentro dessa proposta aqui votada. E por que eu digo uma polarização e sensacionalismo? Porque antes mesmo de nós, aqui dessa Casa de Leis, estarmos cientes de tal propositura, os representantes das academias já estavam cientes, ainda que com um esboço, com um rascunho. E muito me estranhou essa ação, uma vez que os proprietários das academias não têm incumbência de votar leis. Muito me estranhou quando a convocação desta sessão extraordinária, antes mesmo que eu estivesse ciente e assinasse a convocação, eu já estava vendo lá no Facebook, em um dos grupos da cidade. Inclusive, antes mesmo de assinar a convocação, eu estava vendo já campanhas de proprietários, claro, porque é do interesse deles. Ok, eu respeito esse interesse. E sei, como aqui a presidente salientou, que não trata-se somente de prezar pela realidade econômica dos proprietários da academia, embora, claro, eles não sentiriam o peso da falta de trabalho, da situação que nós estamos vivendo e que nós não compactuamos, nós não aceitamos de fato, e que triste é a partir do dia de amanhã, novamente nós, por uma imposição, inclusive arbitrária, eu concordo, arbitrária do governo do Estado, num desgaste político terrível, e que nós não podemos assumir e muito menos fazer esse mesmo posicionamento, porque é inconstitucional essa lei. Os nobres colegas sabem disso, e nós precisamos ser claros e sinceros com os interessados. Não para dizer, pelo menos nós fizemos, agora joga lá a peteca para a senhora prefeita, para que depois, se porventura, e possivelmente vai sancionar, vai vetar, aliás, esta lei, aí a culpa é dela. Aí cria-se um mal-estar esse que a nossa cidade já sofreu há muito tempo, com um retrocesso, com um cabo de guerra entre o Poder Executivo e Legislativo. Nós precisamos prezar pela comunhão, sobretudo pela transparência e verdade. Nós precisamos entender o nosso papel e não ficar simplesmente suscitando uma esperança falsa, uma expectativa falsa, só pelo fato de, então, aqui votarmos essa PL. Eu digo falsa por quê? Porque é inconstitucional. Não adianta. E as cidades outras, inclusive aqui citadas, que também discutiram tal lei, que também quiseram colocar a academia como atividade essencial, foram vetados pelo Ministério Público, porque, inclusive, o próprio prefeito, hoje, de São José dos Campos, citado aqui pelo doutor Vitor Tadeu. Então, é triste nós, logo no início, numa situação tão delicada de pandemia, gente, repito, é indiscutível, sim, que a atividade física é para a saúde física, psíquica e emocional. Eu não discuto quanto a isso, a ciência está aí, e se a ciência vem e comprova isso, não tem argumento, não tem pensamento abstrato. No entanto, os trâmites que foi feito para que aqui estivéssemos nesta sessão extraordinária, para mim, vereador Michael, faltou sim a transparência e a verdade. Seja de maneira interna nesta casa, seja de maneira clara aos interessados, porque é uma lei inconstitucional. É uma lei inconstitucional e nós precisamos ocupar o nosso lugar e saber aquilo que nos cabe de fato. Obrigado. Peço falar pela ordem. Solicito que a nova presidente coloque em votação, senão vai cair o link novamente, vai ter que abrir um novo link, já é praticamente o terceiro link,
Se todo mundo for falar, vai ter que abrir um novo link. Então, eu vou ser caçado da minha palavra novamente. Ah, não, você não falou. Desculpa, vereador. Ah, desculpa. Peço desculpa. Eu esqueci do que o vereador falou. Posso falar? Atenção, presidente. Com a palavra, o vereador Wellington Felipe. Meus caros, a gente não discute a legalidade da atividade física como essencial, assim como todas as outras atribuições. Até mesmo o substitutivo, ele seria inconstitucional. Era esse debate que a gente tinha que ter tido antes. Não está na nossa alçada. Ninguém aqui é a favor do que está acontecendo no Estado, no Brasil. Mas não tem uma cidade sequer que funcione. A gente tem que ser real. Qual cidade que a academia está funcionando? Qual cidade que o bar está funcionando? Relacionada à fase vermelha, aos planos que existem. Em Minas Gerais, você não pode ter nem reunião familiar se a pessoa não for da sua casa. Todos os estados. Ninguém é contra a academia, ninguém é contra nenhum tipo de comércio. Mas nós somos uma casa de leis. E a gente preza pela jurisprudência. E aonde que está a jurisprudência? Não tem. Não existe. Se fosse assim, Taubaté já tinha liberado. São José, olha o tamanho dessas cidades, a força política. Agora, criar falsa expectativa, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer as coisas corretas. Estamos fazendo a nossa obrigação democraticamente, isso é louvável, cada um com seu posicionamento, isso é democracia, mas a certeza de estar votando uma coisa que não vai dar certo tem que ser dita. Mesmo que nós aprovássemos essa lei hoje, ou substitutivo, seriam 15 dias de prazo para a prefeita sancionar ou vetar. 15 dias. E, com certeza, o que aconteceria? Seria, novamente, fechar ou não da lei. Foi citado um decreto que foi despachado pelo Supremo Tribunal Federal, um decreto. As leis estão na outra SS. Rio de Janeiro, Gilmar Mendes cassou. Não está funcionando, gente. Se estivesse funcionando, você acha que o Brasil inteiro não estaria aberto com academia e comércio? A gente tem que prezar pelas coisas corretas. A gente tem que prezar pela verdade, por mais dolorido que seja. Você acha que eu não sofro? Meu filho faz academia. Meu filho tem problema respiratório. Graças a Deus, com muita insistência, a gente conseguiu que a prefeita fizesse um decreto mais flexível. E ela assumiu a responsabilidade. Mas é o máximo que a gente consegue fazer. Por que o Congresso Nacional não se pronuncia nisso? É a representação do povo. É eles que decidem. E estão omissos. Não é só o governador, não. Não é só o presidente. Quem define os rumos do país é o Congresso Nacional. E agora nós temos que ficar aqui na linha de frente, onde nós pagamos todos os impostos e não temos retorno, para discutir uma coisa que não deveria nem ser discutida. Mas, infelizmente, nós somos o quê? Temos que respeitar a jurisprudência. Jurisprudência é louvável. É louvável. O que nós estamos fazendo, nós estamos empenhando para fazer o nosso melhor todos os dias. Todos os dias. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Cada um dos vereadores que aqui estão. Isso não se nega, mas muitas vezes não é reconhecido. Lógico que quando se tem um interesse, aí sim, aí o vereador é legal. A gente precisa de apoio constante. O que aconteceu na manifestação? Todos vocês estavam lá. Quem nos apoiou? E nós lutamos, e vamos continuar lutando para que a cidade cresça, para que as atividades sejam liberadas, mas dentro da legalidade. É só isso, mais nada. Somente isso.
se me mostrar uma cidade no Brasil que está funcionando. Nós estamos no estado de São Paulo, então nós somos regidos pelo estado de São Paulo. Temos a maneira de se resolver, eu repito, ninguém lembra. É o Congresso Nacional. É o representante da democracia brasileira. É ele que manda no presidente. E aonde eles estão? Eles estão rindo da nossa cara, porque nós estamos aqui na ponta, se humilhando. Os nossos impostos, volto novamente a dizer, fica tudo para eles. Não retorna nada para o município. Aqueles que já acompanharam sabem que retorna 23% para o município, de 100% que a gente paga. O governo federal fica com 51%. O governo estadual com 26 e pouquinho. E quem paga? É o município. A gente tem que ficar chorando emenda parlamentar. Não temos nem direito de buscar emenda parlamentar, né? Valeu, falou muito bem na última sessão, que a gente não pode nem trabalhar, porque se criou um hábito de que vereador não trabalha nessa cidade. Nós estamos lutando diariamente. Eu só queria frisar que respeito cada um dos vereadores. A gente sabe que cada um lutou para chegar aqui. Eu respeito a história de cada um que chegou para a Câmara Municipal, que ganhou uma eleição de forma limpa, sem ficar devendo nada para ninguém. Não é por causa desse motivo ou de outro que vai haver desunião. Isso é democracia. Deveria ser debatido antes. E nós vamos debater ainda. Mas eu não posso ser favorável a uma lei que não vai dar fruto. Eu queria muito, de coração, estar aqui hoje votando com alegria. Com alegria. Não sou youtuber. Trabalho constantemente. Todos trabalham. E tem muitas coisas que acontecem que não é legal. O pacto que nós fizemos é o pacto para a cidade. Mas dentro da nossa limitação. A gente tem que entender as nossas limitações. Haverá altos embates? Haverá altos embates dentro da democracia, dentro do respeito, do diálogo. Ninguém aqui está prejudicando ninguém, porque essa lei não vai beneficiar ninguém. Infelizmente, até o parecer do IPAM aí, que é a nossa assessoria jurídica, até a procuradora da Câmara Municipal solicitou o parecer técnico, foi declarado ilegalidade e constitucionalidade. A própria procuradora pediu uma assessoria jurídica, porque o caso é grave. Nós estamos falando de uma pandemia, Covid-19, e que quem deveria tomar as atitudes não toma, se isenta, fica se vangloriando aí para mandar 2 respiradores para nossa cidade. 2 respiradores e ainda ficar postando. Gente, Deus abençoe todos vocês. Cada um continue do jeito que está, relacionado ao seu posicionamento, mas que sejamos sempre verdadeiros, que sejamos sempre transparentes e que dialoguemos. Obrigado a todos. Essas são as minhas considerações. Deus os abençoe. Continue em discussão. Essa palavra, valeu. Com a palavra, vereador, valeu. Olha, gente, boa tarde mais uma vez. Vou ser bem franco e curto. Olha, é o seguinte, esse projeto de lei que a Dandara estabeleceu, olha, é uma coisa séria. Séria justifica o que ela quer para o bem de todos. Como eu sempre falo, ninguém está aqui para ir contra fechar comércio, fechar loja. Nós somos a favor que a loja seja mantida e mantida. É um caso de saúde. Agora, os vereadores têm que pensar uma coisa. A cidade, cada cidade do estado de São Paulo do Brasil tem autonomia própria. Prefeito não pode ficar no rabo, não pode ficar na saia de governador, e nem vereador. Eu sou vereador. Se for gravar um vídeo na praça pública, eu tenho coragem de gravar um vídeo e tem que falar que se dói aí, é só decretar decreto. Mas quem está passando fome, morrendo de fome, ele não vê.
Pedágio aberto lá 24 horas. Está trabalhando 24 horas pedágio lá. Por que não fez pedágio? Cacolândia, em São Paulo, lá, onde as pessoas lá fumando, lá, vê se fecha, vê se tem coragem de fechar a Cacolândia lá. Mas quer pegar o trabalhador, quer pegar os empresários, os industriários, quer maiar em cima do trabalhador. E nisso aí, nós não vamos ficar de braço cruzado, não. O que a Dandara está fazendo está certo mesmo. Eu aprovo todo lado dela até o fim. E outra coisa, a prefeita perto também, ela tem que vir do lado que ela está. Está do lado do povo, do lado do governo, do governador. Ela tem autoridade para isso. Ela foi eleita para isso, para resolver o problema da cidade. Os vereadores também. Não é ficar aí atrás de artigo de lei federal, não, porque está lá o Bolsonaro lá. O Bolsonaro lá está. O Dória quer mandar no Bolsonaro. Não existe isso aí. Democracia no Brasil está parecendo ditadura. Já não parece democracia mais. E isso eu estou revoltante. E se for gravar um vídeo, vou gravar um vídeo ao vivo na Praça da Bandeira. Obrigado pela oportunidade. Solicito ao professor Robson Paiva que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Assuma a presidência, com a palavra a vereadora Dandara. Apenas para constar, gente, divergências nós sempre teremos, essa é a primeira de várias que nós teremos. Mas eu acho que faltou a verdade e transparência quando não me comunicaram as ideias de fazer alterações no PL, que eu seria, sim, aberta à discussão. Não foi numa reunião de comissões que me apresentaram as possíveis mudanças, né? Foi numa reunião que nós estávamos falando sobre outros assuntos internos da Câmara e, por um acaso, eu perguntei em relação ao PL da academia, porque eu já imaginava que nós fôssemos ficar em fase vermelha. Apenas isso. A questão da saúde preventiva, como todos viram, todos falaram, fundamentaram muito bem, isso é indiscutível, tá? E em relação à verdade e transparência, desde o começo eu estou sendo assim, tanto com os senhores quanto com o público lá fora. Inclusive deixando bem claro que toda e qualquer lei que vier a ser aprovada nesta casa, sancionada ou vetada pela prefeita, poderá sim ter intervenção do Ministério Público, como algumas cidades teve e outras ainda não teve. O que eu não posso é ficar sentada esperando mais uma vez a gente entrar numa fase vermelha, vendo tanto o comércio quebrar, quanto pessoas que necessitam fazer atividade física, prejudicando a sua saúde por conta disso. O próprio STF deu autonomia para os municípios na condução do combate ao Covid. Tanto que, neste decreto que a prefeita fez hoje, mesmo em fase vermelha, ainda flexibilizou muita coisa. Ou seja, a prefeita sabe a autonomia que ela tem. Fiz essa lei com muita responsabilidade. Quando eu apresentei ela, não tinha... Quando eu a apresentei, não tinha ainda dado a inconstitucionalidade da lei de Mogi. Outras cidades, o Ministério Público ainda não interviu. E se a gente tiver que aprovar isso aqui, e depois o Ministério Público notificar, vou poder dizer sim que a nossa parte, a minha parte, né, e independente do voto de vocês, foi feita. E eu tenho certeza também que a nossa prefeita está fazendo a parte dela, que ela não queria estar nessa situação como ninguém queria. E, como disse, se tivesse que fazer quantas sessões extraordinárias foi preciso para a gente discutir PLs relacionados a outros segmentos da sociedade, vou estar à disposição para fazer. Porque na hora que acrescentaram outros segmentos no PL, sem me comunicar, sem conversar, sem discutir, ninguém falou que era inconstitucional. Tanto que eu me coloquei à disposição e nós conversamos via grupo de WhatsApp sobre põe, não põe, deixa, não deixa, e eu recuei e falei, então deixa, o importante é a gente agilizar isso e passar para poder beneficiar o maior número de pessoas e profissionais. Então, a gente vai finalizar agora, para terminar a discussão, são essas as minhas palavras, vai ser enviado um novo link para a gente poder fazer a votação, caso alguém queira se manifestar, se não se manifestou, queira se manifestar também. E deixando claro, nós vamos ter muitas divergências, e essa foi só a primeira, mas o respeito, eu acho que ele é fundamental, e isso não foi faltado com ninguém aqui. Só tive um problema, carregou meu celular.